Bem-vindo a todos. Vamos iniciar nesse momento as nossas aulas de química orgânica, tá bom? Uma parte que é muito explorada no Enem e em processos seletivos. A química orgânica é um ramo da química, uma parte da química, tá bom? Vamos começar o nosso estudo, logicamente, falando um pouco sobre o histórico dessa química orgânica, como surgiu a química. Lógico, né, que o histórico da química orgânica ele se confunde também com o histórico da própria química, tá bom? Nós vamos perceber isso. Nós já vimos uma aula lá em química, né, o início da química, onde eu falei do histórico da química, não é isso? Então vamos agora direcionar esse histórico para a química orgânica, mas muita coisa que nós vamos ver aqui, nós já vimos lá no histórico da própria química, tá bom? Bom, então para começar essa história, né, da química orgânica, vamos lembrar que desde a pré-história, quando o homem ele aprendeu a dominar o fogo, né, certo? Ele conseguiu fazer o fogo de uma maneira proposital, né? Ele dominou, tá, a arte de fazer o fogo. Ele começou a fazer as primeiras transformações da matéria, né? Ele transformava os alimentos, ele queimava, né? Ele transformava madeira, folhas secas, galhos. Então ele começou a transformar a matéria. Lógico, né, cara? Não existia química, tá falando da pré-história. Então esse é um conhecimento empírico, um conhecimento que ele adquiriu, ele aprendeu a fazer. Não existe ainda ali um conhecimento científico, tá bom? Então um conhecimento empírico, mas jogando à luz dos conhecimentos que nós temos hoje, podemos dizer que ali o homem começou a transformar a matéria, lógico. Agora nós sabemos o que é isso, mas naquela época ele não sabia, tá bom? Então o homem começou a transformar a matéria e detalhe, essas transformações, a queima da madeira, das folhas secas, né, eram transformações orgânicas, né? Quer dizer, já estava usando ali a química orgânica naquela época, né, para fazer o fogo, tá bom? Bom, lógico que é um conhecimento empírico. O objetivo disso é mostrar para você que o homem ele foi aprendendo a manipular a matéria, né? Ele foi aprendendo a fazer transformações muito antes da química existir como ciência, tá bom? Bom, na Idade Antiga, né, aí o homem foi aprendendo a manipular, né? Aí você tem centenas de anos aí da pré-história até a Idade Antiga, né? Milhares até de anos. Bom, na Idade Antiga que o homem também continuou desenvolvendo e aprendendo os conhecimentos, né? Adquirindo conhecimento. No ano de 300 depois de Cristo, surge o que nós chamamos de alquimia, um destaque aí para a alquimia, né? A alquimia nada mais é do que aquele acúmulo de conhecimentos que o homem foi adquirindo. Chegou a um certo ponto que esses conhecimentos se juntaram em uma prática chamada de alquimia. Não é química, porque a alquimia é uma mistura de vários conhecimentos. Você tinha ali ainda misticismo, né? Astrologia, astronomia, medicina, né? Não existia ainda a medicina, mas os conhecimentos, né, que depois vão se transformar na medicina. Então era uma junção de vários conhecimentos. Ainda tinha o misticismo, o ritual. Então não era química, não era ciência, mas foi uma coisa importante a alquimia, né? A alquimia ela contribuiu porque ela desenvolveu técnicas importantes, né, de extração de substância. A alquimia ela trabalhava no laboratório, ela tinha equipamentos, e esses equipamentos eles foram fundamentais para o homem fazer as extrações, né? Retirar substâncias da natureza, né? O homem estava conhecendo a natureza, o mundo em que ele vivia, e ele foi começando a extrair substâncias, identificar essas substâncias. Um exemplo, ácido lático era extraído do leite, o ácido cítrico, né, extraído do limão,
o ácido tartárico extraído da uva. Então, quer dizer, o homem ele foi aprendendo a manipular a matéria e extrair e isolar substâncias. A alquimia contribuiu muito para isso, né? Durante a Idade Média, a prática da alquimia ela se desenvolveu e chegou no seu ápice, tá? Então, o ápice da alquimia aconteceu na Idade Média. O homem começou a extrair e identificar muitas substâncias, tá bom? Mas ainda não é química. A química ela surgiu na Idade Moderna. Por isso que a química é conhecida como uma ciência moderna, porque ela surgiu na Idade Moderna, que eu já mostrei para vocês num vídeo lá de química inorgânica. A química surgiu, aceita-se que ela surgiu em 1661, já é Idade Moderna. A Idade Média, se não me engano, ela termina em 1400 e uns quebrados, não é isso? É por aí que termina a Idade Média, você chega na Idade Moderna. Então a química ela surgiu em 1661, através de Robert Boyle, um livro que ele lançou, uma obra chamada O Químico Cético. Eu já dei essa aula para vocês, tá bom? Aí surgiu a química. Então, nesse momento, a química nasce como ciência. Olha só, já não é mais alquimia. Então, a química nasceu, já existe a química. Robert Boyle, em 1661. E agora nós vamos começar a entrar na orgânica. Olha só. Bom, em 1777, ó, pouco mais de 100 anos depois que a química surgiu, Bergman, através das suas observações, tá? Ele resolveu dividir a química em duas, inorgânica e orgânica, tá? Por que ele resolveu dividir a química em duas? Qual foi a observação dele? Bem, ele observou que muitas substâncias que eram extraídas da natureza, né? Lembra que eu falei que o homem foi aprendendo a extrair substâncias? Várias substâncias ele extraía. Então ele percebeu que muitas substâncias eram extraídas a partir de seres vivos. Só um lembrete, seres vivos inclui animal e vegetal. Então, tá, muitas substâncias elas eram provenientes de seres vivos. Por exemplo, que eu já citei para vocês, o ácido lático. Da onde vem? Do leite. O leite vem de um animal. O ácido cítrico vem do limão. Limão, né, é um vegetal, é um ser vivo. Ácido tartárico da uva. E assim vai, muitas outras substâncias, né, eram extraídas de seres vivos. Gorduras, óleos, tá bom? Então você tem muitas substâncias extraídas de seres vivos, tá certo? Vinagre. Então ele percebeu, ele observou isso, enquanto que outras não. O ferro, o ouro, a prata vinha sempre de um mineral, de um minério, de uma rocha, de uma pedra. Então ele percebendo essa diferença, ele resolveu separar a química em duas. A química orgânica, que foi definida a priori, né, a primeira vez por Bergman, como a química que estuda as substâncias extraídas de seres vivos. Olha só, a orgânica. Por que orgânica? De organismo, né? De organismo, de coisa com vida, de coisa viva. Então a orgânica estuda as substâncias extraídas de seres vivos. Já a inorgânica é aquilo que não é orgânico, esse significado. Química orgânica estuda as substâncias extraídas de seres vivos. A inorgânica, aquilo que não é orgânico, ou seja, não é extraído de seres vivos, é o resto das substâncias. Então essa foi a divisão dada por Bergman, tá? Essa é a importância dele. Então nesse momento surge a química orgânica, olha só. Um pouco mais de 100 anos depois da química mesmo, surge a química orgânica, tá entendido? Então é importante você saber que foi Bergman que dividiu a química. E por que orgânica, né? Estuda as substâncias extraídas de seres vivos, tá bom? Então esse que foi o conceito original de química orgânica. Atualmente não é mais esse. Isso aí foi no surgimento da química. Bom, a gente vai entender por que não é mais esse. Tá entendido? Bom, isso na Idade Moderna, né? Ainda, né? Bergman dividiu a química. Bom, aí nós passamos para a Idade Contemporânea já, né? Nos nossos dias, né? Já até os nossos dias atuais.
Em 1815, que já é a idade contemporânea, Berzelius, né? John Jacob Berzelius, esse doido aqui, o que é que ele fez? Também baseado em suas observações, ele criou a teoria da força vital, ou do vitalismo, né? O que é que ele disse nessa sua teoria? Bom, eu não falei que as substâncias orgânicas, né, eram extraídas de seres vivos, não era esse o conceito, né? Somente de seres vivos. E nesse momento, até esse momento, nenhuma substância orgânica era produzida em laboratório. O homem não conseguia produzir substâncias orgânicas em laboratório, apenas extraí-las de seres vivos. Tá? As outras substâncias inorgânicas existiam sínteses, né? Existiam a preparação dessas substâncias em laboratório, existia da química inorgânica, mas da química orgânica não existia. Então, baseado nessa observação, ele criou a teoria da força vital, que dizia, tá, que os compostos orgânicos eram produzidos somente no interior dos seres vivos, porque existiria uma força misteriosa, uma coisa mística. Ele não disse que tipo de força era, o que era, é uma coisa mística, né? Misteriosa, desconhecida. Haveria uma força dentro do ser vivo que era capaz, devido a essa força que existia, de produzir os compostos orgânicos, né? Ou seja, só era produzido dentro do ser vivo devido a essa força misteriosa. Era essa a teoria. Em outras palavras, ele disse, né, claro que com outras palavras, que os compostos orgânicos não podem ser sintetizados. Você não pode produzir um composto orgânico em laboratório. Por que não? Porque só a força que produz esses compostos, essa força misteriosa, só existe dentro do ser vivo. Então, se essa força só existe dentro do ser vivo, não tem como você produzir fora do ser vivo, ou seja, em um laboratório, entendeu? Então, foi essa a ideia de Berzelius. Ainda, né, eu vejo aí respingar na ideia de Berzelius ainda um pouco da alquimia, do misticismo, né? Só que até aquele momento ninguém poderia contestar, porque para você contestar você tem que dizer o motivo, você tem que mostrar, né, a razão, tá? E provar. Só que até aquele momento existia alguma substância orgânica produzida em laboratório? Não existia. Nenhuma era produzida em laboratório. Todas as substâncias ditas orgânicas daquela época eram produzidas, tá? Eram extraídas de seres vivos, né? Eram extraídas da natureza, entendeu? Então não tinha como contestar naquele momento, ok? Então essa que foi a contribuição de Berzelius, contribuição entre aspas, né? Bom, e aí depois de Berzelius, para concluir o histórico, nós vamos falar de Friedrich Wöhler, né? Então esse cara aqui, que era aluno de Berzelius, olha só, alguns anos depois, ele conseguiu a primeira síntese orgânica. Ou seja, o doido produziu o primeiro composto orgânico em laboratório. Ele produziu, ele não extraiu de um ser vivo, ele produziu a substância em laboratório. Ele pegou um sal, esse sal inclusive é um sal inorgânico, cianato de amônio, é um sal inorgânico, tá bom? Então ele pegou esse sal, certo? Cianato de amônio, e através de um aquecimento, ele aqueceu esse sal dentro de um recipiente, e esse sal se transformou em ureia. Ureia, né, é uma substância orgânica, cara. É uma substância que já era conhecida naquela época, já tinha sido identificada e isolada, extraída, né, da urina dos animais. Olha só, a urina dos animais tem ureia. Então, a ureia já era conhecida e era classificada como uma substância orgânica. Então ele produziu uma substância orgânica em laboratório, tá bom? Então essa síntese de Wöhler, ela foi fundamental, né, para novas sínteses. Ou seja, depois que ele conseguiu fabricar isso, o homem percebeu que era possível produzir substâncias orgânicas em laboratório. Se é possível, vamos tentar. E ele, os cientistas, né,
da época começaram depois a produzir outras e outras substâncias orgânicas. Então isso aqui foi um marco na química orgânica, né? Ele conseguiu, o Friedrich Wöhler, né? Ele conseguiu derrubar a teoria do professor dele, Berzelius, né? Por quê? Porque quando ele produziu a substância orgânica em laboratório, já era a teoria da força vital, né? Ela levou o farelo, não é isso? Isso aqui já está por água abaixo. Esse negócio de uma força misteriosa, né? Acabou. Dá para produzir substância orgânica em laboratório? Dá para produzir substância orgânica em laboratório. Essa foi a contribuição de Wöhler. E além disso, além dele contestar a teoria do vitalismo, né? Certo? Ele também, de tabela, ele forçou a atualização do conceito de química orgânica. Por quê? Porque química orgânica, se você lembrar, o conceito de química orgânica inicial é ramo da química que estuda as substâncias extraídas de seres vivos. Extraídas de seres vivos. Só que agora, ela não é bem só extraída, ela é produzida em laboratório. Inclusive, atualmente, né, é mais produzida em laboratório do que extraída, cara. Né? Então, a produção em laboratório é maciça. Né? Industrialmente agora, né? Em indústria, as substâncias são produzidas, né? Os medicamentos, que a maioria são orgânicos. Então, o conceito de orgânica precisava também ser reformulado, atualizado. Então, tudo isso, o conceito de orgânica vai ter que ser reformulado. A teoria do vitalismo, a teoria da força vital foi por água abaixo, tudo isso devido a Wöhler, que fez a primeira síntese orgânica. Tá bom? Vamos agora ver o conceito atual de química orgânica, pois, como eu mostrei para vocês, após aquela síntese que o Friedrich Wöhler fez, né, o conceito antigo de química orgânica, aquele que é a química que estuda os compostos extraídos de seres vivos, não era mais adequado. Tá? O conceito atual, que nós usamos até os dias de hoje, foi formulado por Kekulé. Tá? Kekulé é o nome do cientista que produziu esse novo conceito de química orgânica, baseado em seus conhecimentos, né, em suas descobertas, associado com uma descoberta muito importante de Lavoisier. Lavoisier foi um dos químicos mais importantes da história da química, né? Nós já estudamos isso também. Então, Lavoisier também contribuiu para a química orgânica. Por quê? Porque logo após o surgimento da química orgânica, lembra do Bergman que separou a química? Ele começou a fazer análise daqueles compostos que eram orgânicos na época, que não eram tantos. Então ele começou a analisar, né? Ele era especialista em fazer análise. Então ele analisou os compostos orgânicos e descobriu, né, durante essas análises, que todos os compostos que eram orgânicos, eles tinham carbono. Não estou dizendo que eles tinham somente carbono, pessoal. Eles tinham outros elementos, mas por coincidência ou não, todos analisados por Lavoisier tinham o elemento que? Carbono. Então essa foi uma descoberta que não se deu tanta importância naquela época. Depois que o conceito de orgânica precisou ser atualizado, Kekulé utilizou esse conhecimento de Lavoisier, né, que os compostos orgânicos tinham o elemento carbono. Baseado em seus estudos também, ele formulou o conceito atual de química orgânica. Química orgânica é a parte da química, né, é um ramo da química, parte, que estuda os compostos do carbono. Olha só, quer dizer, a química orgânica estuda os compostos que têm carbono, né? Tá bom? Mas nem todos os compostos que têm carbono. Os compostos que têm carbono com propriedades características. Então, existem algumas propriedades que esses compostos que têm carbono devem possuir para poder ser estudado na química orgânica, tá? Traduzindo esse conceito, tudo que é orgânico tem carbono. Fato, não existe nenhum composto orgânico sem carbono, claro? Todo composto orgânico tem carbono. Agora, você não pode dizer que tudo que tem carbono é orgânico. Não pode. Talvez seja orgânico, tá bom?
Então, nem tudo que tem carbono é orgânico. Entendeu? Atente para esse fato. Tudo que é orgânico tem carbono. A química orgânica é apelidada de a química do carbono. Lógico que tem outros elementos, pessoal. Mas o elemento que não pode faltar é o carbono. Se o composto não tem carbono, tu podes afirmar que ele não é orgânico. Claro, não tem carbono, não é orgânico. Se tem carbono, talvez seja orgânico. Também nem tudo que tem carbono é orgânico, tá bom? Por quê? Porque tem que ter propriedades características. Existem algumas propriedades, tá? E aí, para a gente concluir, a gente vai ver justamente o que é o composto de transição. O composto chamado composto, não confunda com elemento de transição, tá? Lá de tabela periódica, não, é composto de transição. Composto é uma substância química, não é um elemento. Então, o composto de transição, ele tem carbono, mas ele não é orgânico, ele é inorgânico, entendeu? Então, é um composto de transição, ele tem carbono, né? Mas ele não se enquadra dentro dos compostos orgânicos, e sim compostos inorgânicos, porque ele não tem essas propriedades características dos compostos orgânicos, ok? Então, e aí? E aí, infelizmente, meu amigo, só colocando no meio do chifre, né? Você já estudou a maioria desses elementos, dessas substâncias, né? Hoje, dessas substâncias na química inorgânica. Você só estuda a orgânica, em geral, quando você já estudou a inorgânica, é isso? Então, esses compostos são inorgânicos e tem carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico, são óxidos inorgânicos, tem carbono. O ácido carbônico HCO3, H2CO3, o ácido cianídrico, são ácidos inorgânicos, então tem carbono, mas são ácidos inorgânicos. E o carbonato de cálcio e o cianeto de potássio, né? Na verdade, os carbonatos e os cianetos são compostos inorgânicos. Tem aí outros, só são exemplos, tá? Existem outros. Existem os cianatos, tá bom? Então, não são só esses, mas esses são os principais, tá? Então, atentem que nem tudo que tem carbono é orgânico. Existem compostos de transição. Tem carbono, mas são estudados pela química inorgânica, tá ok? Então, encerraremos essa nossa primeira aula de química orgânica. Nós vimos o histórico e o conceito atual de química orgânica, tá? Bom estudo a todos, até a próxima.